nos, ó Deus, levar a entender, e que hoje também nós possamos ver vidas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, agradecemos todas estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, Jesus está fazendo uma declaração muito importante. Ele fala várias vezes nesse texto de João, capítulo 6, eu sou o pão da vida. Quando Jesus fala que é o pão da vida, ele está dizendo que ele tem capacidade de produzir vida em abundância àquelas pessoas que se entregarem a Ele. Jesus está mostrando que através dele é que a pessoa pode ter a vida eterna. O ser humano, ele precisa do alimento. O alimento é importante para nos sustentar. Sem o alimento diário, nós ficaremos debilitados, nós iremos desenvolver vários problemas e, consequentemente, podemos até chegar a óbito. Então, o alimento é necessário para a nossa vida. Mas quando Jesus está falando sobre esse pão, o pão da vida, que é Ele mesmo, eu sou o pão da vida, Ele não está falando sobre o pão feito com farinha de trigo. Ele está falando sobre um pão muito mais importante. É o pão que alimenta a nossa vida espiritual. É o pão que proporciona para nós a vida eterna. E é exatamente a pessoa de Cristo em nossas vidas, em nosso coração, que pode nos proporcionar a vida eterna. Você observa lá no versículo 47, quando ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Que maravilha poder compreender que através da pessoa de Cristo nós recebemos o alimento espiritual. Interessante que essa mensagem que Jesus está trazendo nesse contexto aqui foi uma mensagem muito impactante. Jesus está falando para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Jesus está fornecendo àquela grande multidão essa grande mensagem. Esse sermão, essa mensagem que Jesus está pregando para aquela multidão de quase 5.000 pessoas, podemos dizer que foi uma mensagem impactante, foi uma mensagem impressionante, mas foi uma mensagem talvez mal sucedida, porque nós podemos observar que Jesus começa falando para 5.000 pessoas e termina a sua mensagem e termina o seu discurso com apenas 12 pessoas escutando a sua mensagem e estando ali ao seu lado. Jesus está trazendo uma mensagem que trouxe um impacto negativo para a vida de algumas pessoas. Ele está falando que Ele é o pão da vida e as pessoas não queriam recebê-lo. As pessoas não queriam compromisso com Jesus. Nós vemos que essa mensagem de Cristo proporcionou grande rivalidade, grandes questionamentos, briga, revolta, indignação. O que estava acontecendo no coração daquelas pessoas? Observamos, irmãos, no capítulo 6, versículo 22, Jesus aqui, ele está sendo procurado pela grande multidão. E as pessoas estão chegando lá, especialmente no versículo 24 do capítulo 6, diz: quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo encontrado no outro lado do mar, e perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Percebe que as multidões, esse grande número de pessoas estão querendo estar com Cristo. Essas pessoas querem acompanhar Jesus, querem ouvir a sua palavra. E aí Jesus começa o seu discurso. E lá no capítulo 6 ainda, especialmente no versículo 41 e 42, o que é que acontece? Essa multidão, esse grupo de pessoas começaram a fazer o quê? Murmurar. Versículo 41 diz: e murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz ele agora: desci do céu? Então as pessoas agora estão
estão o quê? Questionando, estão murmurando, estão resmungando em voz baixa. Não aceito esse discurso. Eu não creio nessa mensagem. Eu não acredito que esse homem veio do céu. Estão desprezando a mensagem de Cristo. Essa multidão que estava andando, procurando Jesus, agora já estão meio que desanimados com a sua mensagem. E aí nós vamos lá para o capítulo 6 ainda, versículo 52, que diz o seguinte: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E nessa palavra aqui, que diz disputavam, a ideia de brigavam, a ideia de que eles estavam batalhando, guerreando, eles estavam com raiva de Cristo, eles estavam indignados com o que Jesus estava falando nesse momento. Algumas horas antes, eles estavam animados procurando Jesus, e agora o seu coração está coberto de ira, coberto de indignação, revoltados, discutindo, brigando. Certamente eles estavam furiosos com a mensagem que Jesus está trazendo para eles. E lá no versículo 66, nós podemos perceber um cenário tão angustiante, que diz o seguinte: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Então, de uma multidão, queridos irmãos, de 5.000 pessoas aproximadamente, só restaram apenas 12 homens que estavam continuando acompanhando Jesus. Que discurso foi esse que Jesus pregou? Que mensagem foi essa que produziu uma reviravolta no coração daquelas pessoas? Quando nós ouvimos a mensagem, a frase, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, que maravilha! Quando Jesus diz que Ele dá a salvação, que maravilha! Porque as pessoas não compreenderam, porque as pessoas desprezaram Jesus na sua mensagem. O que estava acontecendo? Queridos, para a gente poder compreender e responder essa pergunta, precisamos entender um pouco sobre o capítulo 6. E a gente vai precisar pontuar algumas questões. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, está acontecendo um milagre extraordinário, fenomenal, algo realmente espetacular. Podemos observar que no capítulo 6 de João, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus faz um grande milagre. As pessoas que estavam com ele, e aí no versículo 10, você observa que estavam ali aproximadamente quase 5.000 homens. Então era uma multidão imensa. E eles estavam famintos, eles estavam com necessidade de pão. E Jesus, falando para os seus discípulos, disse: olha, nós precisamos alimentar essas pessoas que estão cansadas, que estão realmente com fome. Era finalzinho da tarde. Essas pessoas estavam acompanhando Jesus durante todo aquele dia. Provavelmente eles estavam ali despreparados, nem pensavam que ia passar o dia todo com Jesus, já estava quase que anoitecendo, e eles estavam fragilizados. Jesus disse: nós precisamos, discípulos, alimentar essa multidão. E aí no versículo 7 diz o seguinte: respondeu Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Então ele está dizendo: Senhor, nós vamos precisar pelo menos de 200 denários para comprar pão, para que essa multidão, todas elas, sejam alimentadas pelo menos com um pedacinho de pão, para pelo menos assim enganar o estômago delas. Jesus não queria comprar pão. Jesus não queria mandar seus discípulos a uma padaria para comprar pão, porque comprar pão para uma multidão, 5.000 pessoas, seria realmente difícil naquela hora. Para encomendar pão seria complicadíssimo. Mas Jesus estava prevendo o que ele iria fazer. O que é que acontece? Lá no versículo 9, André chega com um jovem e diz: Senhor, está aí um rapaz
esse jovenzinho, esse menino, esse moleque, ele tem 5 pães de cevada e ele tem 2 peixinhos. E o que é isso para tanta gente? Nós podemos observar que esse garoto, ele está abrindo mão do seu lanche e diz: olha, discípulos de Jesus, se vocês quiserem o meu lanche para poder alimentar talvez os mais fracos, vocês podem ficar, eu libero, eu dou o meu lanche para que possa pelo menos abençoar alguém. Então aquele jovenzinho abre mão daquele pouco que tem, aqueles 5 pães de cevada. Interessante quando o texto fala sobre pão de cevada, era exatamente um pão de qualidade inferior. Isso mostra que aquele jovem era de baixa condição financeira, mas ele abre mão e enfim, e aí Jesus diz: olha, manda que as pessoas se sentem, e aí a gente vai dividir esse pão e esse peixe para toda a multidão. E aí o milagre acontece. Essas pessoas que estão ali ao lado de Cristo, todas elas são alimentadas, e de acordo, queridos, com o versículo 12, o que acontece? E quando já estavam fartos, então as pessoas comeram de quebrar a barriga. Eles ficaram satisfeitos daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes. Jesus multiplicou de uma forma tão grande que as pessoas comeram, se fartaram, ficaram realmente satisfeitas e, consequentemente, ainda sobrou 12 cestos de pão e peixe. E Jesus disse: não vamos desperdiçar nada, vamos recolher esses pedaços de pães e peixes que estão aí. Então as pessoas, elas foram alimentadas por Cristo. E elas ficaram extremamente animadas, ficaram contentes, porque esse Jesus é a pessoa que alimenta o nosso corpo. Ele proporciona para nós realmente coisas maravilhosas. Ele realmente produz o sustento para a nossa vida. Então seguir a Cristo é algo maravilhoso. Você observa aí no versículo 2 do capítulo 6 o seguinte: seguiam numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. As pessoas estavam seguindo Jesus não pelos seus ensinamentos, mas porque eles contemplaram o poder de Deus em atividade, dando saúde àqueles que estavam enfermos, restabelecendo a saúde daqueles que estavam realmente doentes. Então essas pessoas viram, contemplaram com os seus olhos: nós vamos seguir Cristo, porque nós vimos grandes coisas ele fazer. Essas multidões estão animadas e mais uma vez estão contemplando o quê? O poder imenso de Deus trabalhando ali na vida daquelas pessoas. Sua barriga está farta. Eles puderam contemplar também pessoas que outrora estavam debilitadas, estavam fracas, aleijadas, e agora estão andando, estão vendo. Maravilha! A fé dessas pessoas era algo tremendo, mas era uma fé baseada naquilo que eu vejo, naquilo que eu experimentei. E eles estão seguindo Cristo. E aí nós podemos observar no versículo 15 do capítulo 6, depois que Jesus faz esse milagre extraordinário de dar pão para aquelas pessoas que estão famintas, o que é que acontece? Versículo 15 diz: sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então as pessoas estavam querendo coroar Jesus, queriam dizer realmente: Jesus, tu és o nosso mestre, tu és o nosso Messias, nós vamos te seguir, nós vamos proclamar que tu és o rei de Israel. E Jesus não ia passar por esse processo, porque ele iria ser coroado com coroa de espinhos e não com coroa de glória. Ele não poderia passar pelo processo de coroação entre os israelitas sem antes ter passado pelo processo de humilhação. Então ele deixa aquelas pessoas e ele sai discretamente e vai sozinho lá para o monte orar. Ele não está preocupado com a popularidade dele. Ele não está preocupado se aquelas pessoas estão realmente ali aclamando e dizendo: nós vamos te seguir, nós estamos aqui para realmente te fazer rei. Ele não está preocupado com isso. Ele vai lá para o monte e vai orar.
contemplaram outro milagre. Jesus Cristo, enquanto estava lá no monte orando, os discípulos estavam no mar, e de acordo com o versículo 18, o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava, e tendo navegado 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus o que? Andando sobre as águas, sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Que coisa maravilhosa que os discípulos estão contemplando. Jesus desafiando as forças da natureza, andando sobre o mar. Chega lá perante os discípulos, e aí realmente eles ficam impressionados. Jesus diz: não temas, eu sou eu. E aí realmente eles chegaram no seu destino. E aí nós estamos já no outro dia. Logo pela manhã cedo, o que é que acontece? Versículo 22, no dia seguinte. Então, no dia seguinte, essas pessoas, essas 5.000 pessoas que foram alimentadas no final do dia anterior, que receberam realmente aquele pão, aquele peixe certamente estava muito bom, muito gostoso, e eles estavam procurando Jesus, queriam realmente passar mais um dia na presença de Cristo. E aí, como nós vimos aí no versículo 24, eles partiram para Cafarnaum, finalzinho do versículo 24, partiram para Cafarnaum à sua procura e tentam encontrar no outro lado do mar. Então, irmãos, eles estavam correndo. Eles correram aproximadamente 5 quilômetros de um lado para o outro lado do lago, e eles fizeram um contorno. Eles estavam desesperados, queriam chegar e ver mais uma vez Jesus. Eles queriam passar aquele tempo com Cristo. Podemos observar aí no versículo 25, quando ele diz: mestre, como foi que você chegou aqui? Eles viram que Jesus subiu ao monte, eles viram que os discípulos foram de barco. E como foi que Jesus chegou do outro lado? Eles não entenderam. E eu acredito que eles estavam bem cansados nesse momento. Olha só o que Jesus declara no versículo 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus sabia qual era a motivação dessas pessoas. Ele sabia que as pessoas queriam andar com ele porque eles provaram daquele pão físico, porque Jesus alimentou uma necessidade física deles. Queremos andar com Cristo, queremos viver com Cristo, queremos estar pertinho de Cristo porque ele supre a minha necessidade física. Mas a preocupação de Jesus, queridos, não era suprir apenas a necessidade física. Ele queria suprir a necessidade espiritual. E por causa disso, ele começa o seu discurso. Por causa disso, ele começa o seu sermão, que não teve resultados promissores aos nossos olhos, porque essa multidão que escutava Jesus falando e começava a questionar, e no final das contas todos abandonaram Jesus, só ficando apenas 12 homens de uma multidão de 5.000. Versículo 27, Jesus começa seu discurso falando sobre o pão da vida, que ele é o pão da vida. E diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então Jesus aqui está falando sobre 2 tipos de comida, 2 tipos de alimento. Ele está falando sobre a comida que perece, que é exatamente a comida física, o alimento, o pão, o peixe. E ele está dizendo: vocês têm que trabalhar não por essa comida física. A maior preocupação de vocês deve ser a comida que vai realmente lhe levar para a vida eterna. E dentro do versículo 27 ele diz: a qual o Filho do Homem vos dará. Ele está dizendo que essa vida eterna está em quem? Nele mesmo. Ele está dizendo: se vocês me aceitarem, se vocês se renderem a mim, vocês receberão a vida eterna. Era exatamente, queridos, essa mensagem que Jesus estava querendo incutir na mente daquelas pessoas. Elas estavam seguindo Cristo apenas pelos valores materiais, apenas porque queriam receber algo de Cristo material. Eram pessoas consumistas, eram pessoas materialistas, mas não eram pessoas espirituais. Não eram pessoas que queriam realmente seguir a Cristo
quase, 5.000 homens quase, com motivação errada. E aí Jesus está dizendo, olha, a coisa mais importante é o alimento espiritual. E aí quando Jesus começa a falar sobre o alimento espiritual, ele diz que Ele é que vai dar esse alimento espiritual. Aí nós vemos no versículo 31. E Jesus está falando sobre alimento, eles pensaram. Lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava lá no deserto e foram alimentados por Moisés com o maná durante 40 anos. E eles disseram, olha, nossos pais, versículo 31, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí Jesus pega essa ilustração que eles mesmos colocaram e diz o seguinte, primeira coisa, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não foi Moisés que sustentou as pessoas no deserto, foi o próprio Deus. É Deus que proporciona o pão do céu. E esse mesmo Deus, é o que Cristo está querendo dizer, esse mesmo Deus que proporcionou o pão do céu no Velho Testamento, Ele também proporciona a vocês o pão do céu. E quem é esse pão do céu? De acordo com o versículo 37 e 38, ele diz que é, versículo 35 diz que é Ele mesmo, quando Ele declara, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus está falando para aquela sua audiência que Ele é a única pessoa, Ele é o único caminho, Ele é o único que é capaz de suprir as necessidades espirituais das pessoas, que através dele é que as pessoas podem encontrar salvação, é que através dele que as pessoas podem encontrar vida eterna. Ele supre as suas necessidades espirituais. Quem prova de Cristo recebe vida eterna. Quem prova de Cristo recebe salvação. Quem crê nele nunca, jamais terá sede. Quem crê nele nunca, jamais terá fome, porque ele é o pão do céu. Enquanto Jesus fala sobre ele é o pão do céu, aí o que acontece? Os líderes religiosos daquela época, eles começam a murmurar. Versículo 41. Eles começam a reclamar, ao invés de realmente contemplar, puxa, que coisa maravilhosa, nós podemos ir para o céu, nós podemos herdar a salvação, nós podemos ter vida eterna, porque Jesus foi enviado de Deus, Ele é o Messias, nós cremos nele, nós depositamos a nossa confiança nele. O que é que os líderes estão pensando? Que história é essa? Que mentira é essa? Nós conhecemos você é lá da Judéia, nós conhecemos os seus pais, nós sabemos que você é filho de José, nós sabemos as suas origens, e você vem dizer que desceu do céu. Então esses homens, essas pessoas não estão crendo na mensagem de Jesus. Quando Jesus faz milagres, as pessoas creem. Quando Jesus fala sua palavra, as pessoas desprezam. E você percebe, queridos irmãos, que aí está se desenvolvendo dois tipos de fé. Uma fé que é exatamente aquela que só quer receber, eu preciso ver para crer, e uma fé que não precisa ver, é baseada na palavra de Cristo, e o que Ele declara é a verdade, e abraçamos e cremos. Então nós vemos uma grande multidão que está realmente firmando a sua fé na pessoa de Cristo apenas naquilo que Ele faz. Mas quando Ele começa a fazer as declarações maravilhosas, dizendo que Ele é a verdade, que Ele é o pão do céu, que Ele supre as necessidades espirituais, que Ele leva o homem à eternidade, não cremos nisso, não aceitamos isso. Interessante, lá no versículo 44, Jesus faz outra declaração. Versículo 43, respondeu Jesus, não murmureis entre vós. A palavra murmuração, irmãos, tem a ideia exatamente da pessoa que está resmungando em voz baixa. Jesus conhecia o coração daquelas pessoas. Jesus sabia o que estava passando no coração daquela multidão. Ele sabia que as pessoas não estavam satisfeitas com o seu discurso. Ele sabia que as pessoas estavam reclamando. Ele diz, olha, vamos parar de murmurar.
Nós podemos ocultar diante dos homens as nossas reais intenções. Nós podemos tentar mascarar a nossa vida, mas diante dos olhos do Senhor nada pode ser ocultado. Ele nos vê completamente. Nossa alma, nossas intenções, nosso coração. E Jesus, vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus diz aí, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu vou ressuscitar no último dia. Então Jesus está dizendo que o Pai fez uma seleção de pessoas, e essa seleção de pessoas que o Pai fez, essas pessoas vão ser conduzidas a Cristo, e no final das contas, essas pessoas vão crer em Cristo, vão aceitar Jesus como Salvador e receberão a vida eterna, e no último dia serão realmente ressuscitadas. Ele está dizendo que o Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então quem traz essas pessoas é o próprio Deus, é Deus que vai agir na vida das pessoas, coisa que não estava acontecendo naquele momento. Aquelas 5.000 vidas que receberam um pão físico, ao ouvir a mensagem do Senhor, nem queriam dar crédito, porque na realidade aqueles 5.000 homens, aquelas 5.000 vidas não foram trazidas pelo próprio Senhor. Interessante, o versículo 45 diz, como está escrito nos profetas, Jesus dizendo, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, para que alguém chegue a Cristo, para que alguém conheça a Cristo, para que alguém aceite Jesus como Salvador, Jesus está dizendo, ele precisa ser ensinado por Deus, ele vai ouvir a mensagem, ele vai entender a mensagem, ele vai se aproximar a mim e ele vai crer em mim. Então esse processo é um processo que Deus começa na vida das pessoas, coisa que não estava acontecendo naquelas pessoas ali, porque eles estão com o coração fechado, suas vidas estão longe de entender a vontade do Senhor. E aí Jesus entra num momento polêmico, e por causa das suas palavras agora, os homens ficaram com mais raiva e mais indignação. Versículo 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo, esse pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, o que vai acontecer? Viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Então quando Jesus declara que para que aquelas pessoas pudessem ter salvação, tiver vida em abundância, ter realmente a vida eterna, Jesus diz, precisa comer a minha carne. E as pessoas, que negócio doido é esse? Esse homem está louco. Primeiro diz que vem do céu, a gente sabe que ele veio lá de Nazaré. Depois ele diz que é o próprio Deus, quando ele diz, eu sou, ele está se fazendo igual a Deus. Que história é essa? Esse homem é um mentiroso, é um herege. E agora Jesus diz, vocês têm que comer a minha própria carne para poder entrar no céu. Isso é uma loucura na mente daqueles homens ignorantes que não entenderam a mensagem de salvação, que essa mensagem não estava penetrando nos seus corações, seus ouvidos estavam tapados, suas mentes estavam bloqueadas. Versículo 52 diz, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Que coisa louca, nós não somos canibais, nós não vamos comer carne humana, e ele está dizendo que nós precisamos comer a sua carne para poder entrar no céu, para ter vida. E irmãos, quando eles estão dizendo isso, eles estão com raiva, porque o versículo 52, disputava, a palavra no original tem a ideia de briga, tem a ideia de ódio, tem a ideia de que a pessoa está guerreando, está lutando, está discutindo com ódio. Então esses homens aqui estão extremamente irados, com ódio de Cristo. E aí Jesus completa no versículo 53, em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem, não
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então Jesus está declarando nesse contexto aqui, dizendo: precisa provar da minha carne, precisa provar do meu sangue, precisa comer do meu corpo. E aqueles homens ignorantes não conseguiram compreender a essência da mensagem de Cristo. Quando Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu dou vida eterna, eu dou vida em abundância. E quando ele está dizendo: quem não comer da minha carne não pode ter vida eterna, eu sou a pessoa que proporciona a vida eterna. Ele está mostrando sobre o seu sacrifício, que foi necessário ele morrer, que era necessário ele padecer na cruz, para que através do seu precioso sangue conquistasse para nós vida eterna, vida em abundância. Ele estava declarando para aquelas pessoas incrédulas, ele estava declarando para aqueles homens que não conseguiam compreender: vocês precisam provar de mim, vocês precisam se entregar a mim, vocês precisam viver uma vida voltada para mim, porque sou eu o único que pode levar vocês aos céus. Jesus estava declarando exatamente a essência do Evangelho. Queridos irmãos e amigos, não há nenhuma possibilidade de entrar no céu sem Cristo. Não há como o homem passar para a eternidade, gozar do lar celestial, por mais bondoso que ele seja, por mais generoso que ele seja. Sem Cristo ele está perdido, ele está debaixo da condenação eterna, porque ele não provou do pão do céu, ele não provou de Cristo. E se há pessoas aqui em nosso meio que ainda não provaram de Cristo, você precisa dele para a salvação. Você tem comido fisicamente, certamente hoje você deve ter almoçado, jantado, mas você precisa do alimento para a vida eterna, e esse alimento é Jesus. E é exatamente isso que Jesus está declarando para aqueles homens, para aquelas pessoas: vocês precisam provar de mim, eu sou a verdadeira comida. Talvez, queridos, vocês tenham pensado que o caminho para a salvação seja as suas boas obras. Talvez você tenha pensado que o caminho da salvação seja os seus méritos pessoais, por ser uma boa pessoa, ser um bom pai de família, ser uma pessoa talvez religiosa, caridosa, mas as suas ações, os seus méritos não conquistam o acesso ao céu, porque somente Jesus é que pode nos dar a vida eterna. É isso que ele está declarando para aquelas pessoas. As pessoas estão acompanhando Jesus, as pessoas estão seguindo Jesus, as pessoas comeram o pão físico, mas não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E se elas continuassem dessa forma, seriam condenadas eternamente. O estar na igreja não salva. O estar participando de um contexto religioso não salva. O ler as Escrituras diariamente, se ajoelhar todos os dias ao pé da cama e falar com Deus não salva. O que salva é Jesus. Você precisa experimentar desse Jesus maravilhoso. Ele derramou o seu precioso sangue para que você pudesse ter vida eterna. Infelizmente, aquelas pessoas céticas, infelizmente, aquelas pessoas com os corações tão duros, não aceitaram essa mensagem de Cristo, porque eles não queriam se entregar para Jesus, eles não queriam de fato viver para Jesus, eles de fato não queriam realmente deixar sua vida para viver a vida com Cristo. É isso que Jesus espera de você. É isso que Jesus estava esperando daquela multidão, que aquelas pessoas pudessem experimentar dele, que aquelas pessoas pudessem aceitar
ouvido tais palavras disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Alguns dos seus discípulos, falsos discípulos, ficaram escandalizados, ficaram com vergonha de Cristo. Estavam dizendo: não, eu não quero, não é isso que eu estava pensando. Não era desse jeito que eu queria viver essa vida cristã, desse jeito, viver uma vida para Ele, andar com Ele, fazer aquilo que agrada a Ele. Não é bem assim que eu quero. E Jesus está chamando as pessoas a um compromisso. Jesus está chamando aquelas pessoas para uma vida de seriedade, uma vida cristã séria. Mas aí, quando Jesus chama para a seriedade, uma vida com Ele, andar com Ele, como Paulo diz: e agora não vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, para viver para Cristo, opa, peraí, não é bem isso que eu quero. E lá no versículo 64, Jesus fala, aliás, versículo 63, ele explica o seguinte: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus está dizendo: queridos, quando eu falei sobre minha carne e meu corpo, eu não estou falando no sentido literal, de você morder o meu pé, morder a minha mão, mastigar a minha orelha, beber o meu sangue. Eu estou falando no sentido espiritual. Mas as pessoas não entendiam, suas mentes estavam bloqueadas, eles realmente não queriam se entregar de fato à pessoa de Cristo. E aí nós vemos no versículo 66, uma tristeza à vista disto. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Diante daquela multidão de 5.000 pessoas que se alimentaram de pão e de peixe, que viram o milagre do Senhor, a sua fé não era tão forte para realmente andar com Jesus, porque a sua fé estava baseada em fatos vistos pelos olhos humanos e não estavam baseados na palavra de Deus, na declaração do Senhor. Queridos, hoje em dia é muito fácil ser crente. Basta uma mensagem, o pastor faz o apelo: quem gostaria de aceitar Jesus? As pessoas levantam a mão: agora eu sou crente, vou para a igreja, sou da igreja tal. Ser crente não é simplesmente levantar a mão. Ser crente não é simplesmente mudar o seu modo de vestir. Ser crente é ter Cristo na vida. Ser crente é viver uma vida totalmente voltada para o Senhor. Ser crente é andar com Cristo. Ser crente é viver uma vida intensa como esta. Recentemente, estava numa aula da faculdade, uma aula de educação física, e nós fomos para a piscina. O professor levou os alunos para lá, e eu disse: eu não vou tomar banho de piscina, não, porque a gente ia fazer alguns exercícios, né? Não sei se era por vergonha da minha barriga, não sei, né? Mas enfim, deixa isso para lá. Mas eu fiquei, irmãos, impressionado, envergonhado e triste com aquela aula. Nós fomos lá para o clube Sesc Senac, né, que fica lá perto de Cidade Satélite. Estava tendo uma festa lá do Senhor das pessoas de terceira idade, uma festa mundana, com música de forró e tudo mais. E aí o que eu vi? Na minha sala da faculdade, 80% das pessoas são crentes, entre aspas. E eu vi que as crentes que estavam lá aproveitaram o ensejo daquela música badalada, até que é um pouco afastada, mas aquela música agitada, estavam dançando. Vergonha. Uma crente, já com seus 50 e poucos anos de idade, ela entrou na piscina, irmãos, com uma roupa extremamente escandalosa. E eu fiquei com vergonha, eu saí, eu fiquei lá fora, nem queria ver a cena. Até as meninas descrentes disseram: é uma piriguete, não é? Porque estava com um fio dental, meu Deus do céu, não é? E eu disse: não quero nem ver. E vergonha, irmãos.
Que tipo de cristianismo é esse? Que nós declaramos com os nossos lábios: Jesus é o Senhor da minha vida, mas no contexto onde nós vivemos, nós somos um péssimo testemunho, onde as pessoas não enxergam Jesus em nossas vidas. Jesus está declarando isso para aquelas multidões. Ele não quer apenas que as pessoas o acompanhem, Ele quer que as pessoas o coloquem no centro das suas vidas. E aí, quando Jesus chama para a seriedade, diz: vocês querem provar de mim? Vocês querem que eu seja o seu Deus? Vocês querem que eu seja o Senhor da sua vida? Opa, pera lá. E aí começam a fazer o quê? Abandonar o mestre, não querem mais andar com ele, porque na realidade a sua fé, a fé daquelas pessoas, era uma fé fácil, uma fé baseada em coisas para receber, mas não era uma fé de entrega na pessoa de Cristo. Queridos irmãos e amigos, que fé você tem depositado na pessoa de Cristo? É uma fé de entrega? É uma fé que você realmente se dispõe, se debruça e diz: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu sou pecador, eu quero andar contigo. Me ajuda, me dá forças para vencer as tentações, as lutas, a adversidade. Eu quero que o Senhor seja glorificado no meu comportamento. É esse tipo de fé que você colocou na pessoa de Cristo? Ou apenas de um levantar de mão e um entrar na igreja e ser um santo na igreja e um mundano lá no meio da sociedade, lá na escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja? Infelizmente, queridos, muitos desistiram de Cristo. E muitos têm feito isso também, porque não querem seguir Jesus de fato e de verdade. Jesus não quer uma igreja cheia de pessoas. Ele quer uma igreja cheia de verdadeiros crentes. Ele não está preocupado se tem uma igreja de 5.000 membros, ou se tem uma igrejinha lá de 20 pessoas. Se tem 20 pessoas que amam Cristo, que andam com Cristo, para Ele é muito mais importante do que aquela multidão de 5.000 pessoas que se reúnem regularmente e vivem uma vida ímpia durante toda a semana. Para Cristo, o mais importante é o andar com Ele. Esse é o cristianismo. Ele exige de mim e de você. Você já provou de Cristo? Jesus é o Senhor da sua vida? Quando Jesus fala para aqueles discípulos, os 12 que sobraram, Jesus disse: vocês vão me abandonar também? Se quiserem, ele fica à vontade, eu fico sozinho, não tem problema. E aqueles 12, através de Pedro, disse: Senhor, para onde vamos? Tu tens o quê? As palavras da vida eterna. Senhor, nós estamos aqui porque a Tua palavra tem impactado nossa vida. A Tua palavra, Senhor Deus, traz ânimo ao nosso coração, e nós cremos que Tu és o Filho de Deus. Por isso nós vamos contigo até o fim. É esse tipo, irmãos, de fé que Deus quer que nós tenhamos. Vamos baixar nossa cabeça agora e vamos falar com Deus. E nesse momento, enquanto a igreja está orando, eu pedi irmão Juarez para fazer nosso grupo aí. Você que está aqui na igreja, talvez você nunca teve um encontro verdadeiro com a pessoa de Cristo. Talvez você nunca provou de Jesus como o pão que dá a vida eterna. Durante toda a sua vida você tem escutado a palavra, tem ouvido a mensagem, mas você não se entregou totalmente a Jesus. E meu querido, talvez hoje à noite seria o dia para você tomar essa decisão. Jesus ama você. Jesus tem feito grandes coisas para atrair a sua atenção. Ele está tentando tocar na sua vida, tentando tocar na sua alma, tentando despertar você desse sono, desse marasmo espiritual. Você precisa de Cristo, porque sem Jesus você está perdido. Sem Cristo
Cristo você não tem salvação. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Você gostaria de hoje à noite entregar sua vida a Jesus? Você gostaria de hoje à noite se render aos pés de Cristo? Onde você estiver, em nome de Jesus, você pode levantar uma de suas mãos e através desse gesto você está declarando que o seu coração está sendo colocado diante do altar do Senhor. Alguém em nosso meio hoje à noite e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Onde você estiver, você ouviu a palavra, você entendeu que só Cristo é que dá a salvação, mas você precisa tomar essa decisão, você precisa crer, você precisa se entregar a Jesus. E aí eu faço a pergunta: alguém em nosso meio, onde você estiver,